Capítulo 7. O Sr. Bennet tinha uma propriedade que lhe propiciava uma renda de 2.000 libras anuais e que, infelizmente para suas filhas, na falta de um herdeiro varão, estava destinada a ir parar nas mãos de um parente distante. A fortuna da mãe delas, embora suficiente para sua situação de vida, nunca seria uma substituta conveniente para a falta de renda do pai. O pai da Sra. Bennet, que atuara como advogado em Meryton, deixara-lhe 4.000 libras. Ela tinha uma irmã casada com um tal Sr. Phillips, antigo secretário de seu pai e que lhe sucedera nas funções. E um irmão estabelecido em Londres num respeitável ramo de atividade comercial. Longbourn ficava a apenas 1,5 km de Meryton, uma distância perfeitamente adequada para as garotas, que em geral tentavam transpô-la 3 ou 4 vezes por semana, quer para visitar a tia, quer para passar pela loja de chapéus, precisamente do outro lado da rua. As duas mais jovens, Catherine e Lydia, eram as mais dadas a este gênero de atenções. Mais fúteis do que as irmãs, quando nada tinham com que se ocupar, uma ida a Meryton preenchia-lhes a manhã e fornecia-lhes conversa para o serão. Por muito pouco fértil que a região fosse em novidades, elas sempre arranjavam uma maneira de saber alguma por meio da tia. Naquela data, encontravam-se, aliás, bem fornecidas tanto de novidades quanto de uma alegria esfuziante, graças à chegada recente de um regimento militar. O regimento deveria permanecer em Meryton todo o inverno e ali estabelecera seu quartel-general. As visitas à Sra. Phillips redundavam agora numa superabundância de informações das mais interessantes. Cada dia acrescia-se algo de novo ao seu conhecimento dos nomes dos oficiais militares e de suas relações. Seus alojamentos já não eram segredo e elas acabaram por travar conhecimento como os próprios oficiais. O Sr. Phillips visitara todos e, deste modo, abriu às suas sobrinhas o caminho para uma felicidade desconhecida até então. Não falavam de outra coisa senão dos oficiais. A fortuna do Sr. Bingley, cuja simples alusão animava sua mãe, nada era para Catherine e Lydia quando comparada a aqueles belos uniformes. Uma manhã, após ter escutado as efusões das filhas sobre o assunto, o Sr. Bennet friamente observou: "Pelo que concluo da conversa, vocês devem ser as duas garotas mais tolas do país. De algum tempo para cá que já suspeitava disso, mas agora estou plenamente convencido." Catherine ficou embaraçada e não respondeu, mas Lydia, com perfeita indiferença, continuou demonstrando sua admiração pelo Capitão Carter e a esperança de ainda vê-lo naquele dia, pois na manhã seguinte ele partiria para Londres. "Surpreende-me, meu caro", disse a Sra. Bennet, "a prontidão com que chama de tolas as nossas filhas. Se eu desejasse criticar os filhos de alguém, não escolheria os meus. Se minhas filhas são tolas, espero nunca me enganar a este respeito. Sim, mas acontece que elas até são todas muito espertas. É esse o único ponto de que me gabo de discordar. Sempre tive a esperança de que nossas opiniões fossem ao encontro uma da outra, mas devo diferir de você o bastante para considerar nossas duas filhas mais novas muito tolas. Meu caro Sr. Bennet, o senhor não pode esperar que garotas como elas tenham o bom senso dos pais. Quando atingirem a nossa idade, creio que pensarão tanto em oficiais quanto nós hoje em dia o fazemos. Recordo-me bem do tempo em que eu também estremecia perante um belo uniforme, e na verdade, ainda hoje os admiro. Se um jovem e brilhante coronel com rendimentos superiores a 5 ou 6.000 libras se interessasse por alguma das minhas filhas, não lhe diria que não. Aliás, no outro dia, na casa do Sir William, achei o coronel Forster muito elegante de uniforme. "Mãezinha", exclamou Lydia, "a tia contou que o coronel Forster e o capitão Carter já não visitam a senhorita Watson com tanta frequência. Ultimamente têm sido vistos na biblioteca Clark." A Sra. Bennet foi impedida de responder pela entrada de um criado com um bilhetinho para a senhorita Bennet. Vinha de Netherfield e o criado aguardava uma resposta. Os olhos da Sra. Bennet brilharam de prazer e ansiosa implorava, enquanto a filha lia: "Então, Jane, de quem é? De que se trata? Que diz ele? Então, Jane, conte logo." "É da senhorita Bingley", disse Jane, e passou a ler em voz alta.
Minha querida amiga, se não vier para cá jantar comigo e com Louisa, correremos o risco de nos detestarmos pelo resto de nossas vidas, pois um tete-a-tete de um dia inteiro entre duas mulheres nunca acaba sem uma discussão. Venha assim que puder. Meu irmão e os outros senhores vão jantar com os oficiais. Com os oficiais? Exclamou Lídia. Espanta-me que a tia nada nos tenha dito. Jantam fora, que pouca sorte, disse a senhora Bennet. Posso levar a carroça? Perguntou Jane. Não, minha querida, é melhor ir a cavalo, pois parece que vai chover e, a esta hora, terá de passar a noite lá. Esse seria um bom ardil, comentou Elizabeth, se eles não se oferecerem para acompanhá-la na volta. Oh, mas acontece que os cavalheiros precisam da carroça do Sr. Bingley para irem a Meryton e os Hurst não têm cavalos próprios. Eu preferiria ir de carroça. Estou certa de que seu pai não poderá dispensar os cavalos, minha querida. Eles são necessários na fazenda, não é verdade, Sr. Bennet? Eles são necessários na fazenda com mais frequência do que os tenho ao meu dispor. Mas, se exatamente hoje dispuser deles, disse Elizabeth, o pai irá ao encontro dos desejos da mãe. Assim, ela conseguiu do pai a confirmação de que os cavalos da carroça não estavam livres. Jane viu-se desta modo obrigada a ir cavalgando e a mãe a acompanhou à porta com muitos e animados prognósticos de um mau tempo. Suas preces foram realizadas e não havia muito que Jane os deixara quando desabou uma chuva torrencial. As irmãs ficaram um tanto preocupadas, mas a mãe regozejava. A chuva continuou, noite a noite. Jane não poderia regressar. Foi uma ótima ideia que eu tive, não? Indagou a senhora Bennet, mais de uma vez como se ela fosse responsável pela chuva. Só na manhã seguinte, contudo, ela se inteirou do êxito completo do seu estratagema. Terminavam o café da manhã quando um criado de Netherfield chegou com o seguinte bilhete para Elizabeth. Minha querida Reese, não me sinto bem nesta manhã, o que suponho eu se deve à chuva que apanhei ontem. Minhas bondosas amigas não querem ouvir-me falar em regressar para casa senão quando me sentir completamente restabelecidas. Insistem também para que o Sr. Jones me examine. Por isso, não se assustem se ouvirem dizer que ele foi chamado por minha causa. Fora a garganta inflamada e uma dor de cabeça, nada mais há que ofereça motivos de preocupação. Atura, etc. Então, minha querida, disse o Sr. Bennet, quando Elizabeth terminou a leitura do bilhete, se sua filha tombasse gravemente doente ou morresse até, serviria de consolo saber que tudo fora em perseguição ao Sr. Bingley e sob as suas ordens. Oh, não tenho nenhum receio de que ela morra. Não se morre de pequeninos e insignificantes resfriados. Além disso, dispensarão a ela todos os cuidados. Desde que ela fique por lá, está tudo muito bem. Gostaria de ir visitá-la caso possa dispor da carroça. Elizabeth, que se sentia deveras afligida com o estado da irmã, estava ansiosa por estar junto dela, mesmo na falta da carroça. Como não montava, ir a pé era a única alternativa disponível. Que ideia sua, rebateu a mãe. Com toda esta lama, não poderão olhar para você quando chegar lá. Não é para me verem que eu vou para lá. Jane é o meu único propósito. É um subterfúgio, Lizzie, para que eu peça os cavalos, indagou o pai. Não é necessário. Não tenho intenção de fugir à caminhada. A distância de nada vale. E, aliás, não passam de 5 quilômetros. Estarei de volta para o jantar. Admiro a energia da sua benevolência, observou Mary, mas todo o impulso afetivo deve ser guiado pela razão. E, na minha opinião, o esforço deveria ser sempre proporcional ao que é requerido. Nós vamos acompanhá-la, disseram Catherine e Lydia. Elizabeth concordou, e as 3 garotas partiram juntas. Se nos apressarmos, disse Lydia, enquanto caminhavam, talvez ainda possamos ver o Capitão Carter antes de ele partir. Em Meryton, separaram-se. As 2 mais novas tomaram a direção dos alojamentos de uma das mulheres dos oficiais. E Elizabeth continuou sozinha, através dos campos e num passo apressado, transpondo cercas e saltando charcos com uma energia impaciente. Finalmente, achou-se à vista da casa. Tinha os pés dormentes, as meias enlameadas e um rosto afogueado pelo exercício. Conduziram-na à saleta do café da manhã, onde todos, com exceção de Jane, se encontravam reunidos. Sua aparição o surpreendeu. Que ela tivesse se aventurado a percorrer sozinha 5 quilômetros, tão cedo e com um tempo tão feio, era coisa quase inacreditável para a senhora Hurst e para a senhorita Bingley. Elizabeth se convenceu de que elas a desprezavam por isso. Contudo, receberam-na com toda a delicadeza, e na atitude do Sr. Bingley havia mais do que simples delicadeza, havia bondade e boa disposição.
O Sr. Darcy pouco disse, e o Sr. Hurst não abriu a boca. Aquele dividia-se entre a admiração pelo esplendor que o exercício imprimira na pés dela e certa dúvida sobre se a ocasião justificava sua vinda até tão longe. Quanto ao outro, apenas pensava no café interrompido. As informações sobre a saúde da irmã estavam longe de satisfazê-la. A senhorita Bennet passara mal à noite e, apesar de estar acordada, tinha bastante febre e não se atrevera a deixar o quarto. Elizabeth pediu que a levassem logo para junto dela. Jane, que receando causar alarde ou transtorno, não disse em seu bilhete quanto desejava tal visita, ficou encantada ao vê-la entrar. Não se sentia animada para grandes conversas. Quando a senhorita Bingley as deixou a sós, apenas exprimiu sua gratidão pela extraordinária bondade com que estava sendo tratada. Elizabeth, silenciosa, cercava-a de cuidados. Finalizado o café da manhã, as irmãs se reuniram e Elizabeth sentiu despertar em si certa simpatia por elas, ao ver com que afeição e solicitude tratavam Jane. O boticário chegou e, tendo examinado a paciente, declarou que ela pegara um forte resfriado. Aconselhou-a a se recolher de novo ao leito e receitou alguns medicamentos. Seu conselho foi prontamente acatado, pois os sintomas de febre aumentavam e a dor de cabeça tornaram-se quase insuportável. Elizabeth não abandonou o quarto da irmã e as outras duas senhoras tampouco se ausentaram. Quando o relógio marcou 3 horas, Elizabeth sentiu que deveria partir e, muito contra a vontade, anunciou sua intenção. A senhorita Bingley ofereceu-lhe a carruagem e ela apenas esperava um pouco mais de insistência para aceitá-la. No entanto, Jane demonstrou tal inquietação por se separarem que a senhorita Bingley se viu forçada a converter a oferta da carruagem num convite para ficar em Netherfield o tempo que fosse preciso. Elizabeth agradeceu e aceitou o convite, e, imediatamente, um criado foi enviado a Longbourn para levar à família o recado e trazer alguma roupa na volta.